É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos as preciosas verdades da Palavra de Deus. Desde o seu início, a Bíblia nos conta a história do mundo na visão de Deus, como Ele criou todas as coisas e do seu trono do universo se manifestou e falou através dos seus profetas. No Novo Testamento, porém, nós percebemos que, num determinado momento da história, que o Novo Testamento chama de os últimos dias, Deus veio viver a nossa história mediante Cristo Jesus. Assumiu a natureza humana para viver entre nós. Assim é que os escritores, em especial no Novo Testamento, utilizaram a expressão últimos dias para definir o período iniciado com o nascimento de Jesus em Belém e que vai terminar com a sua vinda em glória e majestade para o seu reino no final dos últimos dias. O apóstolo São Paulo, logo no começo da sua carta, ele nos mostra claramente que ele crê estar vivendo nos últimos dias. E é interessante que quando nós rememoramos a história bíblica, nós percebemos que quando Adão e Eva caíram em pecado, foi-lhes prometido que viria um descendente. E esse descendente restauraria o Éden, venceria a serpente, faria novas todas as coisas. Abraão, Deus prometeu que dele nasceria um descendente que salvaria as nações. A Davi, Deus prometeu que do seu trono surgiria um rei que governaria para sempre. Porém, o que nenhum deles podia imaginar é que seria o próprio Deus que viria como rei e como salvador. Desde o início da história de Israel no deserto, eles criam que nos últimos dias um rei justo e fiel viria para salvá-los. Isaías profetizou que, através do Messias, o Senhor viria para salvar as nações, julgaria e ensinaria os povos. Assim, Paulo, na carta aos Hebreus, ele teve por objetivo mostrar que Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento relativas à pessoa de Jesus. Para Paulo, o Antigo Testamento era a palavra de Deus naquele tempo. Porém, Jesus Cristo tornou-se a revelação suprema, máxima de Deus. Deus em pessoa vindo viver conosco nessa terra, se revelando a nós. Quando nós lemos Hebreus, no seu começo, Paulo diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Paulo nos mostra que, mediante Jesus, Deus se revelou em sua máxima revelação. E mais ainda, surpreendentemente, nos versos 3 e 4, Paulo diz o seguinte: Jesus, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É interessante. Paulo nos diz algumas coisas aqui realmente extraordinárias. A ideia central do texto é que Jesus era Deus conosco. Deus falou conosco através de Jesus. E a mensagem do texto de Paulo é clara. Primeiro, que Jesus é o próprio Deus Criador. Segundo, foi Deus que assumiu a natureza humana. Em terceiro lugar, ele veio para purificar os pecados da humanidade. E depois de morrer na cruz e ressuscitar, Paulo diz, ele reassumiu o trono de glória no céu, de onde ele governa todo o universo. Quando nós estudamos a história bíblica, nós percebemos que com o pecado, principalmente após o dilúvio, o ser humano perdeu a noção a respeito de quem realmente era Deus. Por isso, foi necessário que ele se revelasse, se apresentasse gradualmente através dos séculos. Para Israel, que vivia no mundo politeísta, para reafirmar o monoteísmo,
Deus fez questão de deixar claro que existia um único Deus. Assim, ele se apresentou como Yahvé, o Deus eu sou. No Antigo Testamento, a segunda pessoa da Trindade foi apresentada como o anjo do Senhor, Miguel, o grande príncipe. Isaías é que ampliou depois o conceito nos seus dias de que este Messias, na verdade, era o próprio Deus que assumia a natureza humana. Era o Deus forte e poderoso que reinaria para sempre. No Antigo Testamento, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, foi apresentada como o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. É interessante que, se Jesus não tivesse vindo a essa terra, a nossa noção de Deus ficaria muito prejudicada. Teríamos apenas uma ideia metafísica a respeito de Deus. Mas Jesus tornou Deus real para nós, porque ele se tornou Deus conosco. Com a encarnação de Cristo, o Novo Testamento nos apresenta algumas coisas muito importantes a respeito da pessoa de Deus. O Novo Testamento insiste em que só existe um Deus, mas que subsiste em três pessoas, da mesma essência: oniscientes, onipresentes e onipotentes. No mistério da Trindade. É um mistério que nós estaremos estudando por toda a eternidade, porque a nossa mente humana é muito pequena para entender a Trindade. Quando nós analisamos paralelamente os textos do Antigo e do Novo Testamento, nós percebemos o seguinte: quando Deus se apresenta como fonte da sabedoria, da glória e do poder, ele se apresenta como Deus, o Pai. Quando ele se relaciona com suas criaturas, criando-as, atuando, manifestando-se através de milagres, ele o faz sempre na sua segunda pessoa, o Filho, que, segundo o apóstolo Paulo, é chamado de o Filho porque assumiu a natureza humana no milagre da encarnação. E assim, a segunda pessoa da Trindade é chamado de o Filho. No Novo Testamento, quando Deus atua na mente do ser humano, se move invisivelmente na terra, com o seu poder majestoso, ele o faz na sua terceira pessoa, o Espírito Santo. No início da carta aos Hebreus, Paulo apresenta algumas frases impactantes sobre a pessoa de Jesus. Primeiro, ele diz que ele é o resplendor da glória de Deus. No Antigo Testamento, a glória visível de Deus se manifestava na luz que incidia sobre o santuário. Jesus veio, segundo o Novo Testamento, sendo a luz do mundo, a luz de Deus. Ele se apresenta a nós. Mas, Paulo diz, ele é a expressão exata do seu ser. Ou seja, há uma correspondência perfeita no ser, ou essência, entre o Pai e o Filho. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quando aqui esteve, Jesus, diz o apóstolo Paulo, ele esvaziou-se a si mesmo, ou seja, não utilizou aqui os seus atributos divinos para poder identificar-se conosco e morrer na cruz por nós. Porém, quando ele reascendeu aos céus, ele reassumiu toda a sua glória. Lá no Monte da Transfiguração, os discípulos puderam ter um vislumbre da glória de Cristo Jesus. Mas Paulo diz mais: por meio dele, Deus fez o universo. Ou seja, Deus criou o mundo por meio de ou por Jesus. Ou seja, há uma completa harmonia de propósito e atividade entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Porque em Gênesis nós vemos Deus dizendo o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Paulo apresentou Cristo aos atenienses, ele disse que estava apresentando o Deus desconhecido, no qual, disse ele, nós vivemos, nos movemos e existimos. Assim é que, finalmente, na abertura da carta aos Hebreus, ao reafirmar a divindade de Cristo, no final do primeiro capítulo,
Paulo diz que ao Cristo ser entronizado nos céus, Deus utilizou para ele, o Pai aplicou para ele as palavras do Salmo número 2, que era o Salmo da entronização real. Porque em Israel, o rei simbolizava o Messias futuro. E Paulo diz: Deus cumpriu em Jesus todas as promessas feitas a Davi. Jesus é o rei prometido a Davi. Jesus é o Salvador prometido a Adão e Eva. Jesus é a esperança das nações. Assim, quando ele usa a expressão eu hoje te gerei, ela é utilizada para a entronização de Cristo para governar todo o universo. Não se refere ao início da sua existência, porque Jesus sempre existiu. E Paulo diz no capítulo 7 e capítulo 13 de Hebreus, que Jesus não teve princípio ou fim de dias, ele é eterno. Então, nós encontramos aqui algumas coisas claras nessa carta aos Hebreus, logo no seu primeiro capítulo. Primeiro, Cristo veio para revelar quem Deus é, seu caráter, seu amor e a sua justiça. Ao assumir a natureza humana, ele tornou-se Deus encarnado. Em terceiro lugar, ele lutou e venceu Satanás por nós, em nosso lugar. Em quarto, ele sofreu na cruz por nós, pagou o preço dos nossos pecados. Ou seja, Jesus é o próprio Deus que se ofereceu na cruz para nos salvar. E mais, ao ressuscitar, Jesus garantiu-nos a vida eterna, a ressurreição. E mais, ele tornou-se, diz Paulo, o precursor dos crentes, ascendendo aos céus como nosso representante. Assim, mais ainda, nós temos um Salvador que assumiu o trono da glória no céu e que ali vive para interceder e para cuidar de nós. Em você, hoje e sempre, podemos viver nessa certeza e nessa esperança. Que Jesus subiu ao céu antes de nós como nosso representante. Ali está como nosso Salvador, como nosso intercessor. Podemos achegar-nos com confiança junto ao seu trono de graça para sermos salvos por ele. Que o Senhor nos mantenha nessa viva e santa esperança para todo sempre.